Oi gente, tudo bem? Eu sou Gabriele da Realize Coletivos. Nós estamos aqui hoje no Hub Salvador para conversar com você sobre o edital que você escolheu da nossa enquete pedindo que a Realize descomplicasse. Nós vamos aqui fazer um tutorial orientando vocês a como acessar e inscrever a sua proposta para o edital da Secretaria de Política para as Mulheres do Estado da Bahia Respeita as Minas. Então, inicialmente, o que é que nós estamos aqui colocando para auxiliar a sua jornada nessa inscrição e nessa possibilidade de captar esse recurso? Vocês vão acessar o site da Secretaria de Política para as Mulheres do Estado da Bahia, certo? O site está aqui colocado para vocês visualizarem. É o mulheres.ba.gov.br. Essa inscrição, como nós já tínhamos falado, ela se encerra no dia 29 de outubro. E ela só pode ser feita via o protocolo do documento presencialmente na sede da Secretaria ou então via postagem por correios. O que é que a gente orienta que vocês façam? Dica importante, estão faltando apenas 4 dias para encerrar a inscrição dos editais. Então eu recomendo que a sua organização, que você que é responsável pela gestão de projetos sociais, faça um cronograma muito básico em relação a esses 4 dias e já comecem de imediato a ler o edital, que é muito importante, e ver o passo a passo, marcando dia após dia atividades e tarefas que culminem com a inscrição do formulário do projeto, que é o manual do plano de trabalho, e a juntada de alguns documentos essenciais. Então, se vocês acessarem aqui o site, tá vendo? O edital Respeita as Minas, você vai verificar o link onde tem inscrições abertas para o edital. Inscrições abertas para o edital, ele vai direcionar para uma página, né, que é o noticiário, onde tem informações bem genéricas sobre o edital, que estão com inscrições abertas, mas ainda não é aqui que você vai acessar o edital. O edital você vai acessar dentro da página principal, aqui no início, tem um link aqui, ó, nesse canto da página, escrito editais, certo? Você vai acessar aqui, em editais. E aqui você tem uma série de anexos que correspondem ao próprio edital. Como a gente tem bem pouco tempo e é essencial a leitura do edital como um todo, o principal documento a ser lido é esse que está aqui embaixo, Edital de Chamamento Público 002/2019, ratificado. Quando você clicar aqui, vai aparecer, vai direcionar para uma página que é a página do edital ou chamamento público. Ela tem 15 folhas. Mas o que eu chamo a atenção nessa leitura bem rápida e dinâmica que vocês devem fazer, pelo menos para compreender quais são as etapas do edital, para compreender também, não só em relação ao calendário e ao prazo, mas quais são os requisitos necessários em relação à organização e em relação também às formas de apoio, né? Esse edital, ele pretende selecionar 14 propostas de organizações da sociedade civil e logo aqui no item 6 dessa taxa edital, ele diz quem é que pode concorrer. Então, qualquer entidade sem fins lucrativos, mais conhecida hoje com o marco regulatório como OSCs, que significa Organizações da Sociedade Civil, também qualquer sociedade cooperativa, né? O que são as cooperativas? Principalmente as atividades e organizações que trabalham na área de feiras, de empreendimentos solidários. Então, as cooperativas também podem concorrer a esse edital. E também as organizações religiosas que tenham atividades de fins de interesse público e social, né? Principalmente nessa área que envolve a política de autonomia de mulheres, de violência contra as mulheres, algumas organizações religiosas prestam um trabalho de assistência social. Essas organizações elas podem concorrer também ao edital, né? Logo em seguida, você verificando que tem essas características de natureza jurídica, né, e que você, enquanto organização, está sediada no estado da Bahia e tem pelo menos 2 anos de existência como um CNPJ constituído, você pode ficar tranquilo e saber que pode concorrer e estará apto a concorrer ao edital. Mas não é só isso que você tem que observar. Primeiro, os impedimentos, eles colocam também de maneira bem taxativa quem é que não pode concorrer ao edital. Então, de maneira ampla, são pessoas e organizações que estejam com algum tipo de pendência na fase de prestação de contas em relação ao governo do estado da Bahia. Então, se sua organização está
prestando contas e as contas não foram julgadas de forma total ou parcial, ou está com algum tipo de restrição, ou se você como dirigente também tem alguma restrição dentro do quadro que envolve o governo do estado, o seu edital, a sua proposta não vai poder ser analisada, né? Também se já foi analisado, teve contas rejeitadas, sofrendo penalidades, também seu edital, sua proposta também não vai ser analisada. Esses são os principais pontos que eles colocam aqui como impedimentos. Coloca também aqui como impedimento algumas possíveis vínculos que o dirigente da organização pode ter com algum servidor público, né? Aqui ele coloca nessa possibilidade de declaração de idoneidade, que também as organizações elas devem apresentar e devem aparecer de forma que tenham transparência na execução desses recursos que já porventura tenham recebido em relação ao governo do estado. Uma outra coisa importante que o edital coloca é aqui embaixo o valor da parceria, que é uma outra coisa que também vai estimular a organização, o item 12, a compreender como é que ele deve elaborar o seu plano de trabalho, que é basicamente a sua proposta. Esses projetos eles devem ter valor de R$20 mil até R$100 mil. Um documento muito importante que deve ser lido logo após o edital, na leitura da sua íntegra, é o anexo 3, que diz respeito ao termo de referência. E o que é esse termo de referência? O termo de referência nada mais é do que a alma do edital. É no termo de referência que você vai encontrar qual é o objeto que o governo do estado, por meio da SPM, quer parcerizar com a organização, né? Nesse caso aqui, o projeto, a proposta ou o plano de trabalho deve ter essa identidade com a missão da secretaria, inclusive com a política que elas desenvolvem dentro do PPA, que é o Plano Plurianual do Governo do Estado, e ela também deve observar alguns marcos que esse termo de referência impõe ao objeto da parceria. A gente vai chegar lá nesse documento do anexo 3 para compreender o objeto desse edital e saber se a sua organização tem também tempo de experiência de execução deste objeto, que é muito importante também. Não precisa de contrapartida esse edital, então se sua organização não vai informar que tem contrapartida, isso não é algo que impede ou que a prejudica na seleção, isso é muito importante, certo? E uma outra coisa importante, logo após saber o valor que você está concorrendo, é saber em que tempo de execução você vai ter. Você vai ter apenas 12 meses, né, para executar esse valor que você vai escolher de 20 a 100 mil, a depender do que for o objeto da sua parceria. O edital também coloca isso aqui. Logo em seguida, já mais do meio para o final do edital, ele traz algumas informações genéricas que eu recomendo que vocês leiam com bastante atenção isso depois, e passa para uma etapa que é muito importante de compreensão da organização, que são as etapas do edital. O calendário, basicamente, que é importante que você tenha esse calendário bastante definido e claro para seguir esse rito de organização da sua organização em relação a essa proposta. Ele coloca aqui que o envio da proposta vai ser até o dia 29 de outubro, como eu já comuniquei a vocês, e a forma de protocolo e envio, certo? Depois coloca o período que vai ser avaliada essa proposta, que é do dia 30 de outubro até o dia 4 de novembro. Possibilidade de recursos caso a organização não se sinta satisfeita com a resposta da classificação ou não classificação dela. E em seguida tem uma fase muito importante, que é a fase de apresentação dos documentos de requisitos legais, que é de 20 de novembro ao dia 26 de novembro. O que significa dizer isso aqui? Que a sua organização ela deve até o dia 29 de outubro apenas juntar os documentos que dizem respeito ao plano de trabalho, que é a proposta do edital, bem formulada, elaborada com alguns anexos, mas ela não precisa, nesse primeiro momento, juntar os documentos comprobatórios da sua habilitação, que são aquela série inúmera de certidões que o edital também vai colocar de maneira muito explícita para que você compreenda que certidões sejam essas. Mas vai aí uma outra dica. É importante, como vocês têm pouco tempo para concorrer ao edital, que uma pessoa só fique responsável por checar o CNPJ da organização e saber se ela está de fato idônea e apta em relação a todos os órgãos que ela vai concorrer. Então você pede, o edital pede certidões negativas tanto no âmbito federal como no âmbito estadual e municipal. É importante que você já verifique isso neste momento, embora não seja essencial que você junte esse documento até o dia 29 de outubro, certo? E ao final tem aqui o prazo que possivelmente a secretaria vai firmar o apoio com vocês, que é a partir de dezembro
de 2019, dia 9 de dezembro de 2019. É importante vocês ficarem atentos a isso, porque quando vocês estiverem elaborando o plano de trabalho, o cronograma de vocês possivelmente vai colocar que essas suas atividades vão ser executadas em janeiro. Então, de janeiro de 2020 até dezembro de 2020, essas ações elas devem ser planejadas dentro do que seria o objeto do edital, certo? Em seguida, o edital vai especificando as formas de envio da proposta, que eu já ressaltei que é só de forma presencial na sede da Secretaria, aqui em Salvador, ou então via correspondência, né? Bem atenção aqui, viu? Quem for fazer a postagem por correspondência, checar se todos os documentos estão dentro do envelope, se o envelope está lacrado com as informações específicas do edital na capa do envelope, para não haver nem extravio de documentos e nem também o possível esquecimento de juntar um documento ou outro, certo? Aqui ele fala, bem em seguida, no item 1.4, que a organização deve elaborar o plano de trabalho de acordo de novo com o que ele está chamando de termo de referência, que é o anexo 4. E ele traz o modelo do plano de trabalho aqui no edital, que a gente vai aprofundar ele também, certo? Então, esse modelo de plano de trabalho, ele deve ser obedecido na íntegra, todos os itens que tem ali. Se a organização quiser acrescentar algo a mais, até pode, mas ela não pode não colocar o que é o mínimo do que está no plano de trabalho. Ao final, aqui, ele traz a forma como vão ser avaliadas as propostas, né? Existe uma comissão que é formada dentro da Secretaria para avaliar as propostas. Essa comissão ela tem todo o know-how e expertise tanto nos objetos dos projetos, como também nos procedimentos de seleção da proposta, certo? Logo em seguida, o edital finaliza com essa possibilidade de quem não desejar ou quem não se sentir satisfeito com a resposta, como é que deve fazer o recurso. Ele traz um detalhamento aqui. Diz também como é que é feito a análise de documentos de habilitação, que é o item 4. Isso aqui, para este dia 29, não é importante que você fique atento agora com tanto rigor, porque esse documento ele só vai precisar ser apresentado conforme aquele calendário lá em cima, a partir do dia 20 de novembro. Mas é importante que vocês, depois com calma, verifiquem a forma de apresentação dos documentos de habilitação que estão aqui listados e que a Secretaria pede que seja juntado caso a organização seja classificada com a proposta no seu mérito, certo? Então tem uma série de documentos aqui. Lembra que eu falei para vocês das certidões? Ela está bem aqui, ó. Certidão B.7, certidão de existência jurídica expedida pelo cartório, ou cópia do estatuto, cópia de ata da eleição, declaração de representante legal de que eles não têm qualquer vedação, comprovante de funcionamento que seria o endereço, né? Declaração de contrapartida se houver contrapartida, certidões extraídas da internet, a validade será confirmada a partir da autenticidade, que é aquele código de autenticidade da certidão. Mas aqui embaixo ele vem com as informações bem finais que dizem respeito à celebração do termo de colaboração, que é o termo de parceria. Então, se a organização passou pela etapa de protocolar no dia 29 de outubro o plano de trabalho, se ela foi classificada, ela apresentou seguidamente dentro do prazo do calendário o documento de habilitação e os documentos de habilitação e foi habilitada, ela deve ficar atenta ao que diz esse item 5, que são as formalidades para que ela vá até a Secretaria e assim o termo de parceria e colaboração com esse órgão, certo? Aqui, basicamente, encerra as informações gerais do edital que a organização precisa ter bem explicada e bem interiorizada durante essa fase de preparatória e de elaboração do projeto. O que é que eu chamo a atenção para que sua organização saiba? Uma vez tendo lido esse edital e compreendido essas etapas e fases do edital, é importante você, de imediato, passar para o que está chamando do anexo 4, que é o termo de referência. Vamos abrir o termo de referência. Ele está aqui, ó, anexo 4, termo de referência do edital. Esse termo de referência é onde diz o objeto do edital, né? O objeto do edital tem essa introdução, ele é dividido entre eixos, linhas de ação e as modalidades, né? Então aqui, ó, os eixos, eles são a base que vai trazer diretrizes para que você elabore o seu projeto. As linhas,
ela se refere qual é o campo de atuação que a sua organização se propõe a fazer, né? E aí ela também vai indicar que metodologia a sua organização vai utilizar para concretizar o objetivo do projeto. Aqui você tem as justificativas de por que esse edital ele foi aberto, qual é a proposição desse edital. Nessa justificativa, o que a Secretaria faz relevância e que é importante que você compreenda e também você justifique no seu projeto. Que a sua organização já faz alguma iniciativa e alguma ação que conjuga com a missão do órgão. E como eu falei para vocês também, que tenha essa afinidade com o que é a meta da Secretaria dentro do seu plano plurianual de governo do Estado, né? Se você não conhece o plano plurianual, não tem problema. Você pode pesquisar no Google, bota lá PPA 2019-2022, se eu não me engano, é o período de vigência do plano plurianual, e você vai identificar se a Secretaria para as Mulheres tem algum tipo de iniciativa nesse plano plurianual, qual é a iniciativa, e conjugar o que ela já faz com o que a sua organização também faz. O ano do plano plurianual, eu acho que está aqui em cima. Se vocês forem observar, só para é de 2016 a 2019, certo? Aqui, ó, PPA 2016 a 2019. O de 2019 a 2022 ainda vai estar vigente, não foi ainda aprovado na Assembleia. Então esse PPA 2016-2019 é um documento público que você pode encontrar na internet, você acessa ele e identifica qual é a meta que a Secretaria de Projetos das Mulheres do Estado da Bahia tem durante esse período e vincula a meta da Secretaria à meta do seu projeto. Isso é muito importante porque um dos documentos que a gente também vai aprofundar aqui são os critérios de avaliação da proposta. E a sua proposta será avaliada por membros e por servidores da Secretaria que vão observar se essas metas que estão no PPA também estão na sua justificativa do seu projeto, contando inclusive como ponto de classificação e bonificando a organização que assim faz essa relevância da proposta com o plano plurianual. Eu vou passar a justificativa porque é mais essa parte introdutória. Público-alvo, né, ou público beneficiário. O edital diz o seguinte sobre o público beneficiário. Como é um órgão que faz políticas voltadas para as mulheres, eles trazem aqui uma perspectiva de que essas mulheres tenham também uma atuação específica. Então não é qualquer tipo de mulher que o edital visa beneficiar. Então você tem que observar que ele faz um destaque para o tema de atuação que essas mulheres estão fazendo nas atividades, né? E para uma porcentagem de atuação em relação a isso. A ênfase temática são atividades que envolvem o campo de enfrentamento à violência contra as mulheres, ou então que envolve a autonomia delas, tanto do ponto de vista social quanto econômico. Quando você for descrever o seu público beneficiário, vocês vão ter que justificar se essas mulheres elas estão dentro da atividade que eles colocam aqui, que seriam 50% de mulheres na área de produção e 50% em relação à direção. Ou seja, essas mulheres elas devem estar dentro do corpo diretivo da organização e elas também devem estar dentro da execução do projeto. Isso vocês vão conseguir visualizar e fazer essa comprovação por meio, inclusive, do currículo. Quando vocês justificam no currículo da proposta que estão indicando mulheres profissionais executoras do projeto, vocês estão atendendo a esse critério do edital. E quando vocês também justificam na relação dos documentos que vão ser apresentados que o corpo dirigente da organização é composto por pelo menos metade delas como mulheres, também está sendo justificada essa informação que a Secretaria exige que tenha. 100% das mulheres nesse campo da autonomia social e econômica, elas devem ser expositoras, né? E também pelo menos 50% elas devem ser ou devem estar na direção do empreendimento. Então, quando a gente fala de autonomia, a gente está falando aqui do objeto que vocês vão ver mais à frente, que diz respeito a empreendimentos ou negócios, né, que essas mulheres lideram. Então, elas devem estar liderando os seus negócios e elas também devem ser pessoas que estão expondo os produtos, mesmo que elas não liderem estes negócios. Tem uma modalidade aqui específica que é a modalidade de apoio à feira de negócios, de empreendimentos voltados para as mulheres. Agora a gente vai mais para o que eu chamei a atenção, que é a alma do objeto do edital, que é essa subdivisão que o edital faz entre eixos
modalidades e linhas, né? O primeiro eixo, que é o eixo da autonomia das mulheres, eu vou passar bem rápido só o nome dos eixos e depois eu vou direto para uma planilha que ela tabela a quantidade de propostas e a forma como os eixos cruzam com as modalidades e linhas, certo? Esse eixo da autonomia das mulheres. Depois a gente tem, dentro do eixo da autonomia das mulheres, a linha de apoio a feiras socioprodutivas, né? Nesse caso daqui, essas propostas, elas são de até R$10.000 e elas prevêem contratação tanto de recursos humanos como de mobilização e divulgação para a feira, materiais de consumo ou insumos produtivos da feira, e tem uma meta mínima aqui de atender pelo menos 10 barracas, né? No valor total de até R$10.000, totalizando no máximo R$20.000 essa proposta. O edital prevê ao todo selecionar 2 propostas que vão apoiar feiras socioprodutivas, com estes parâmetros que são os parâmetros mínimos ou que vocês vão verificar lá no modelo do plano de trabalho, que está chamando de critério de aceitação. O que significa dizer isso? Se o seu plano de trabalho não tiver uma relação direta com este objeto em relação à meta mínima, você não tem esse critério de aceitação. A sua proposta pode até superar esta meta em quantidade e em qualidade ou características, mas não pode fugir do que está aqui em relação ao parâmetro de valor que eles estão colocando e nem em relação também à forma como eles estão dizendo do que pode ser colocado. Observe que aqui não prevê a possibilidade de aquisição de bens permanentes. Eles estão colocando que a contratação de recursos humanos, mobilização e divulgação, materiais de consumo e insumos produtivos. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque vocês vão ver que tem outras modalidades que pode sim também adquirir bens permanentes, mas não é o caso dessa modalidade, certo? A próxima atividade que tem aqui, que é a linha 2, essa tabela ela traz de forma bem objetiva o objetivo dessa modalidade da feira, realizar a feira com atividades culturais, com a comercialização, a formação, itens que inclusive façam e criem atrativos de demanda de público, né? Ela também traz qual é o resultado esperado, qual é o tipo de indicador que a sua organização deve observar para construir o plano de trabalho dela, qual é a meta que ela tem que cumprir e como é que ela vai verificar se esta meta está sendo cumprida. A síntese dessa tabela vocês vão compilar no modelo do plano de trabalho, mas escrevendo isto com a cara do que a organização de vocês faz. De forma criativa, de forma dinâmica, de forma a convencer o avaliador que o que a sua organização faz é de fato uma iniciativa positiva, é uma iniciativa sustentável, é uma iniciativa que cola com a política da Secretaria de Política para as Mulheres. A próxima linha de atuação é a linha 2, que ela chama de aquisição de equipamentos, contratação de serviços e insumos para apoio aos pequenos empreendimentos liderados por mulheres ou dirigidos por mulheres. Para essa atividade, a Secretaria vai selecionar 4 propostas, elas devem ter até R$40.000, né? Podendo ser utilizado o valor de até R$30.000 para equipamentos e R$10.000 para recursos humanos, mobilização de divulgação e material de consumo ou insumos produtivos. Observe que aqui ele também faz esse escalonamento de o valor total da proposta, que é R$40.000, e quanto você pode utilizar para adquirir o equipamento e quanto você pode utilizar para os outros itens do projeto. Mais uma vez, aqui está vendo, ele também traz a tabela de maneira muito didática, dizendo o que é o objetivo dessa atividade, né? A secretaria aqui, ela pede que a organização apoie os pequenos empreendimentos através de aquisição de equipamentos ou insumos, que também tenham essa possibilidade de conferir a dignidade das mulheres, promovendo a sua autonomia social e econômica por meio dos empreendimentos que elas lideram, né? O resultado esperado, a gente vai observar lá nos critérios que estão estabelecidos para a seleção do projeto, mas ele diz aqui de maneira também bem resumida que é otimizar a produção e a melhoria desse produto. Às vezes uma organização, um empreendimento precisa criar um design da embalagem, precisa ampliar o escoamento do seu produto, a venda desse produto e não sabe como fazer isso. Aqui é uma ótima oportunidade de a sua organização captar esse recurso e fazer isso. O indicador são o número de mulheres chefes de famílias, o número de mulheres que participem das atividades que são as rodas de diálogos e o número de famílias beneficiadas. Então essas informações precisam estar descritas dentro do plano de trabalho de vocês de maneira quantitativa e também de maneira qualitativa. Vocês precisam caracterizar
situar, localizar essas mulheres, dizer qual é o perfil social, qual é o perfil econômico, se elas são da zona rural, se elas são da zona urbana. Isso tudo ajuda o avaliador a compreender que a sua proposta ela tem substância, ela tem de fato um pertencimento com a comunidade, que a sua organização sabe do que está falando e sabe do que está propondo. A meta para essa iniciativa daqui é adquirir os equipamentos ou contratar serviços, é também verificar se houve um incremento na renda dessas mulheres empreendedoras de pelo menos 10%. Observe que o incremento na renda você consegue medir tendo um parâmetro de quanto é que essas mulheres tinham de renda antes de participar do projeto e quanto é que elas passam a ter de renda após participar do projeto. E também uma outra meta é observar se as rodas de diálogos com temas que são temas relevantes para que elas possam dar o impulsionamento do negócio delas estão presentes. E essa roda de diálogos ela tem que ter pelo menos 25 mulheres participantes. Aqui você tem os meios de verificação de se essas metas vão ser identificadas. No caso do incremento que eu comuniquei para vocês, a organização ela tem que prever qual era a renda anterior, né? E fazer inclusive uma pesquisa de satisfação para identificar se essa mulher teve de fato esse incremento. O relatório comparando os processos que foram feitos antes de ter os equipamentos e depois de adquirir o equipamento. A lista de presença dessas 25 mulheres nessas rodas de diálogo para verificar se de fato elas tiveram assiduidade e conseguiram apreender o conteúdo que estava sendo colocado naquela roda para a melhoria do seu negócio e o objetivo possivelmente tendo sido alcançado. A gente vai para o segundo eixo que o edital propõe de iniciativa, dentro ainda falando sobre o objeto. A gente ainda está aqui lendo o documento que se trata do termo de referência, né, que é o eixo de enfrentamento à violência contra as mulheres, prevenção e enfrentamento à violência contra as mulheres. Aqui nesse eixo o edital também destaca a linha 3, né, que ela está chamando de linha de produção cultural. Serão apoiadas aqui 8 propostas nessa atividade de produção cultural com o objetivo de prevenir e enfrentar a violência contra as mulheres. Tem essa tabela aqui que também traz uma síntese de quantas propostas serão apoiadas com valores diferenciados e o que é que ela está chamando de produção cultural. Então a produção cultural é tanto na área de artes visuais ou cênicas, dando exemplo, teatro, dança, performance, atividades circenses, ou então na área de festivais de música, festivais literários, sarau literários, ou na área de produção cultural de música, como criação de performance. Aqui, para as atividades de artes visuais ou cênicas, você vai ter pelo menos uma proposta selecionada com valor de até R$40 mil. Na área de festival, uma proposta com até R$100 mil. E na área de música, você vai ter 5 propostas, sendo 3 de R$30 mil, 2 de R$50 mil e uma de até R$70 mil. Esses valores na área de produção cultural, vocês vão colocar, observando o que o edital está colocando aqui como o objetivo, o resultado esperado, o indicador, a meta e o meio de verificação. Eu vou chamar a atenção para a meta, porque a meta ela comunica mais e ela traz mais sentido para o que é a concretização de produção cultural. Nessas metas, a Secretaria pede que vocês façam a produção e que disponibilize essa produção cultural para o público, que você tenha pelo menos dentro da equipe de produção cultural 50% de mulheres contratadas, que a organização consiga sensibilizar o público sobre a temática de prevenção e enfrentamento à violência e que ela realize rodas de diálogos com temas como autonomia econômica e enfrentamento à violência e que essas rodas tenham pelo menos 25 mulheres participantes. Essas metas aqui, elas não podem deixar de ser identificadas dentro do plano de trabalho de vocês, independentemente da natureza do que se está chamando de produção cultural, certo? Em síntese, esse termo de referência traz toda a régua e compasso para que a organização elabore o seu plano de trabalho. Aqui ela traz o plano de execução de projetos que já estava no edital previsto, que são 12 meses, né? Diz que esse recurso ele vai ser distribuído, inclusive em forma de parcela única, o que já ajuda a sua organização a, quando estiver fazendo o plano de trabalho, a saber que a disponibilização desse recurso de forma imediata pode gerar uma autonomia financeira e sustentabilidade maior para você ter liberdade de contratar os itens de acordo com a conveniência e o planejamento de cronograma de desembolso, né? E aqui
ao final, o edital propõe essa análise sistêmica de quantidade de projetos, né? Lembra que eu falei lá em cima que eram 14 propostas selecionadas? Então, são 8 mais 16, que dá 14, e ela traz esse quadro geral de quantidade de propostas por eixo e por valores, certo? Fiquem bem atentos aos limites de valores das propostas e o que você pode gastar em cada valor em relação à quantidade, inclusive, de itens e a possibilidade de não superfaturar um item em detrimento de outro item. Aqui a gente encerra, certo? Essa análise. Ele traz um glossário no final para quem não está muito familiarizado com a linguagem que a Secretaria utiliza, de significados como patriarcado, empoderamento, monoparentalidade, feminismo, equidade, enfim, feminismo interseccional. Aqui é um glossário que ajuda a organização a cumprir esses significados para melhor traduzir esse significado no seu plano de trabalho. Dito isto, a gente vai passar agora para um segundo documento, que é um documento muito importante, que é o plano de trabalho. O plano de trabalho, vindo aqui para o edital, é o anexo 5, certo? E ele se repete no anexo 8. Então, tanto o anexo 5 como o anexo 8, ele é o mesmo documento, porque aqui a Secretaria está entendendo que proposta e plano de trabalho tem o mesmo significado. Vamos abrir o anexo 5. Ele vai trazer as etapas básicas para a construção do plano de trabalho. Eu acho que eu já tenho ele aberto aqui na outra aba. Deixa eu ver se ele abre. É esse documento aqui. Vamos ao topo dele. Utilizar esse documento que coloca em papel timbrado da organização que todas essas explicações que estão colocadas entre post-its que vocês excluam e já preencham as informações de forma definitiva do que a organização está propondo. Mas essas informações do post-it são importantes serem lidas porque é a explicação do que a organização deve colocar item a item. Esse item A são os dados básicos da proposta com os dados cadastrais da organização e do representante legal da organização, que deve ser o seu dirigente, o presidente ou o coordenador geral. O objeto da parceria. O objeto da parceria, como eu falei para vocês, eles devem estar vinculados ao PPA, né? E ele deve ter essa relevância com o que está chamando de meta-iniciativa do que a SPM executa e que tenha afinidade com a sua organização. E observe que eles chamam a atenção para o que está no termo de referência, certo? Porque se você escolheu alguma atividade, como por exemplo produção cultural, você vai ter que dizer aqui qual é a produção cultural que você vai fazer. Se você escolheu a atividade de autonomia, você vai ter que dizer qual é a atividade de autonomia que você vai fazer. O objeto, ele delimita a ação específica da organização. Já o objetivo da parceria é nada mais do que você justificar qual é o tipo de problema que você quer intervir e como é que você busca intervir nesse problema. Então, o objetivo é sempre uma ação concreta, prática e que precisa ser especificada dentro de um espaço de tempo, com algumas metodologias, alguns meios ou instrumentos para se intervir naquela realidade que é o problema que a organização gostaria de modificar ou gostaria de deslocar aquele problema para uma outra situação. Se você está falando de autonomia para as mulheres, é importante que como objetivo você diga qual é o atual contexto que essas mulheres se encontram, onde a autonomia não é verificada, né? E por aí, por conta disso é que a organização propõe essa proposta, ou descreve que essa proposta seja importante ou relevante. Aqui é o objetivo. Esse objetivo você pode inclusive especificar em objetivos específicos, porque tem um grande objetivo que é o objetivo geral e objetivos específicos. Mas se você tiver dificuldade de falar dos objetivos específicos, escreva apenas o objetivo geral, de forma concisa, objetiva e concreta, colocando essa situação do ponto de realidade, o ponto de partida e aonde vocês desejam alcançar. Qual é o resultado que vocês desejam, o que vocês almejam modificar. O outro item, que é o item D, é a descrição da realidade e o nexo dessa realidade com a proposta. Esse item D nada mais é do que a justificativa do projeto. Aqui é importante que vocês coloquem dados
estatísticos ou pesquisas que tenham sido feitas na área que justifiquem por que a organização tem um objetivo que ela colocou no item C, certo? Depois ela vem para o item E, que é a descrição de ações e metas. Observe que ela pede para você preencher de acordo com o anexo 4, que é o termo de referência. Então, se o plano de trabalho não tiver a meta mínima, ele automaticamente não compreende, que o avaliador não compreende que a organização não conseguiu fazer essa correlação da importância do que é a parceria e colaboração para o governo do Estado. A ação, você pode copiar esse quadro e replicar quantas ações vocês tiverem. É importante que para cada objetivo você tenha uma ação correspondente, se você escolher mais de um objetivo específico, né? As atividades que envolvem as ações de produção cultural ou de autonomia, ou que falem de prevenção e enfrentamento à violência, muitas vezes apenas uma atividade não dá conta de cumprir com aquela meta, que é uma meta maior, é uma meta mais abrangente. Então vocês vão copiar e colar esse quadro aqui, replicando quantas ações, significa dizer atividades, você venha a desenvolver para alcançar aquele objetivo que é o resultado esperado. Lembra que eu falei do critério de aceitação? Esse critério de aceitação aqui significa dizer os parâmetros mínimos da meta. Então vocês vão copiar aqui dentro do critério de aceitação quais são os parâmetros mínimos da meta que estão lá no termo de referência, que é o anexo 4. Logo em seguida, o plano de trabalho traz aqui, explicando mais acima, esse quadro que é de indicadores, metas e parâmetros de avaliação de desempenho. Lá você também tem no anexo 4 uma tabela que traz todos os parâmetros de avaliação e você tem todos os indicadores, que são quantidade de mulheres, incremento de renda, né? Enfim, você, para cada indicador desse, você vai colocar uma unidade de medida, o meio de verificação, e vai especificar isso ao longo dos meses de execução do seu projeto. Essa planilha é uma planilha padrão, mas vocês podem reformular elas, inclusive ampliando a quantidade de meses, já que vocês têm até 12 meses para executar essa proposta e aqui vocês só têm 5 meses. Porque esse indicador, ele vai corresponder apenas a uma única ação ou mais de uma ação. Eu sugiro que vocês refaçam essa planilha para torná-la mais simples, trazendo apenas uma única ação para cada indicador. E aí vocês têm uma visualização melhor, inclusive colocando aqui o mês específico que aquela ação vai acontecer, certo? Para não confundir e vocês às vezes não conseguem de imediato já ter essa visão mais holística, mais generalizada do projeto como um todo. Quando a gente, ainda mais logo no início, está fazendo um projeto, a gente tem mais fresco na cabeça aquela iniciativa imediata, que é aquela atividade pontual. Então a gente sempre começa escrevendo pela atividade. Quase nunca a gente começa escrevendo pela meta e depois pelo objetivo. Por isso que eu digo que vocês sintetizem essa planilha escrevendo apenas a ação 1, indicador 1 dessa ação e o meio de verificação dessa ação. E aí você coloca aqui qual é o mês que você vai executar e como é que você vai verificar se isso foi executado. E você copia e cola isso sucessivamente até você compreender aqui todas as ações que vocês já descreveram aqui em cima. E tem que ser exatamente a mesma ação que você descreveu aqui em cima, certo? Depois, o plano de trabalho traz a forma de execução da ação e o cumprimento das metas. Aqui nada mais é do que a metodologia. Qual é o método que você vai desenvolver para aplicar aquela ação, para tornar aquela ação, aquela atividade algo real, concreto. Você pode fazer isso de forma narrativa, descritiva, escrevendo aqui qual é a metodologia que você vai utilizar. Muitas vezes até copiar um possível plano de aula de uma oficina ou conteúdo da roda de diálogo, trazer aqui o roteiro da peça cenográfica, se for algo na área de produção cultural, já é a descrição dessa metodologia que vocês podem especificar nesse item que é a letra F. O parâmetro de avaliação de desempenho nada mais é também do que ele já colocou lá no anexo 4, mas você vai aqui explicar como é que você vai medir o resultado que você está buscando alcançar com o seu objetivo. E ao final, essa planilha daqui que traz todas as informações da equipe de trabalho.
A letra está bem pequena, mas aqui também nada mais é do que o carro que a pessoa vai ocupar, o número de horas que ela vai prestar de serviço, enfim, e ela traz isso estipulando também em períodos, né? E essa planilha também, como ela não está disponibilizada em Excel, vocês vão copiar ela e trazer ela para o corpo do projeto de forma descritiva também, trazendo essas competências e habilidades e quantidade de profissionais que estão dentro do projeto. Essa última planilha é a de previsão de receitas e despesas. Então, se você escolher uma modalidade que é até R$20.000, essa planilha daqui, ela é muito mais voltada para as organizações que vão fazer, inclusive, a remuneração dos profissionais por via da CLT. E nesse caso, o governo do estado prevê que essa organização possa incluir todos os encargos e custos financeiros da contratação desse corpo de pessoas que seriam os recursos humanos. Então, aqui ela tem quais são o valor que você vai receber, se a meta única, no mês 1 já é o valor total, né? E aqui em seguida, quanto você vai pagar de salário para as pessoas que estão sendo contratadas, que vocês colocaram nessa planilha acima. Esse valor do salário e aqui os encargos dos salários. Quando você preenche isso aqui, você já está respondendo ao que ele está chamando de recursos humanos. Em seguida, ele vem aqui com a aquisição de equipamentos e bens materiais permanentes. Aqui possibilidade de custos indiretos que vocês também podem ter, e vocês podem ampliar essa planilha colocando para os outros itens ou insumos que o edital também prevê, como insumos de consumo que não tem aqui e outros itens mais de despesas que vocês vão também adquirir, sempre prevendo gastar o valor mês a mês, certo? O cronograma de desembolso, que é a parcela única. Observar que provavelmente esse recurso vai ser disponibilizado no início do ano de 2020, né? E aqui, se vocês vão adquirir bens, descrever os bens que vocês vão adquirir, a quantidade, o valor unitário e o valor total, e para que vai servir esse bem no projeto. Contrapartida, apenas quem for fazer contrapartida descreve, quem não for pode excluir esse item da planilha. Assim a gente encerra o modelo do plano de trabalho. O terceiro documento muito importante que eu quero chamar a atenção de vocês são os critérios de avaliação da proposta, que aqui no edital está colocado como o anexo 6, que vocês clicam aqui, anexo 6. Esses critérios de avaliação da proposta, eles devem estar abertos dentro do arquivo e vocês devem visualizar eles. Eu vou abrir aqui, procurar aqui, anexo 6. E vocês devem visualizar eles no momento que você estiver preenchendo o plano de trabalho ou a proposta do plano de trabalho. Por que vocês devem fazer isso? Porque tem que haver uma sincronia do que você está descrevendo na proposta com o que o avaliador quer identificar na proposta. Não são muitas informações, são poucas, mas elas devem ser relevantes. Primeiro, o avaliador quer saber se a sua organização ela tem capacidade técnica de execução. Então, quando você for descrever a sua experiência, o seu resumo de atuação, é importante que você enfatize esse tempo de experiência da sua organização nesse objeto. Uma outra dica para vocês: toda organização deve manter o seu portfólio atualizado, e esse portfólio ele deve ter fotos com legendas, deve ter provavelmente matérias ou releases de imprensa que dão a abrangência e a capacidade de divulgação e veiculação do que vocês fazem a nível local, a nível regional e até a nível nacional. Deve ter também relatórios sistematizados por ações e projetos. Então, se a sua organização já tem esse portfólio organizado, você não vai ter dificuldade agora de justificar isso dentro da proposta de trabalho de vocês. Uma outra coisa importante que o avaliador busca ver é a capacidade técnica da equipe que vai executar o trabalho. E essa capacidade técnica você apresenta quando você justifica o currículo do profissional, lá naquele quadro que eles colocam de profissionais que vão executar o projeto. Então ele tem que ter tempo de experiência na execução do projeto. Se é um projeto que vai ter uma oficina e o profissional vai ser o facilitador, ele tem que ter tempo de experiência em facilitação de oficinas. É isso que a comissão vai identificar. Aqui, mais em seguida, a organização ela tem que atingir
as ações, metas e os parâmetros de avaliação de desempenho conforme está o termo de referência. Lembra que eu falei que vocês têm que copiar o que está no termo de referência e colocar no plano de trabalho? É bem por isso que eles vão identificar. Essa cópia não é só um copia e cola, mas é uma cópia fundamentada. Vocês vão ter que fundamentar que vocês executam aquela meta, que vocês têm como verificar o alcance daquela meta e que isso é possível de ser provado durante a execução do projeto. Se vocês fizerem isso, vocês automaticamente estão atendendo o que o avaliador quer identificar na proposta. Aqui também uma outra coisa importante é que o avaliador vai identificar se o que vocês fazem tem consistência com o plano plurianual de 2016 e 2019 da SPM. Por isso que eu falei para vocês que é importante vocês pesquisarem o VPA no Google. Vocês botam lá, é um documento de governo. No próprio site da Secretaria de Planejamento do Estado da Bahia também você tem acesso a esse plano plurianual e vocês vão identificar se a SPM está com as metas e iniciativas colocadas e quais são essas metas. Aqui a descrição do nexo da realidade do objeto com a atividade proposta. O que é que significa dizer isso aqui? A sua justificativa ela foi bem fundamentada? Você trouxe dados relevantes de identificação do que é o objeto da parceria com o que você pretende atingir? Se vocês fizeram isso, a organização ela tem provavelmente essa pontuação aqui aferida e medida pelo avaliador. Uma outra item que o avaliador vai identificar é se vocês têm uma metodologia de trabalho compatível com o que vocês estão propondo, né? Significa dizer, se vocês vão fazer uma atividade cultural na área circense, se a metodologia para envolver aquelas mulheres ela é compatível com o objeto. Tem que ter essa sincronicidade e essa clareza na descrição da metodologia. Ao final, se o valor proposto do projeto ele tem esse parâmetro de 10% mais baixo ou 10% até o valor que ele está querendo colocar. O que é que isso significa? Bom, para um projeto que está concorrendo a uma iniciativa que é até de R$20 mil, se ele propõe essa iniciativa, é interessante que 10% de R$20 mil seriam R$2 mil. É interessante que a proposta dele seja de até R$18 mil. Por que é interessante que seja de até R$18 mil? Isso demonstra uma maior vantajosidade e economicidade para que o Estado possa vincular um recurso dele à sua organização, porque vocês não utilizaram o recurso total e ainda assim procuraram fazer um projeto de qualidade, com valores praticados dentro do mercado e com capacidade, inclusive, de concorrência e de igualdade com outra proposta. Mas se você não fez nisso, você apenas não pontua, ou pontua um valor uma proposta um pouco menor. Isso para que vocês também não fiquem só presos a isso, mas para quem faz essa proposta com essa condição, a sua possibilidade de ter uma pontuação maior, ela é mais real e concreta. E traz mais outros itens que são parâmetros de avaliação, que é, por óbvio, se é um projeto que promove a iniciativa de autonomia de mulheres, ela deve pelo menos ter 50% de pessoas dentro da organização dirigentes. Se ela não tiver, ela não vai pontuar, mas se ela tiver, ela pontua em relação a isso. Da mesma forma que o público beneficiário também tem que ter essa participação ou essa garantia de participação de maneira escalonada de pelo menos 20% e até mais do que 50% de mulheres que participem das iniciativas que vão ser entregues. E também, quanto mais parcerias a sua proposta indicar, maior possibilidade ela vai ter de ganhar pontos ao final do projeto. O que demonstra uma coesão, o que demonstra também uma viabilidade técnica e uma capacidade real de concretização daquilo que está dentro do plano de trabalho para ser executado, certo? Essas informações aqui são informações importantes, são os critérios de eliminação da proposta. Se a sua proposta não teve pelo menos 40 pontos, ela já está automaticamente eliminada. Se ela não teve pontuação nestes itens aqui, que são itens considerados essenciais, ela também estará automaticamente eliminada. E se ela estiver em desacordo com o edital, do tipo não observar a regra do prazo de inscrição, não observar os critérios de impedimento, tudo isso é motivo para que a proposta ela não seja avaliada no seu mérito.
Em linhas gerais, esses são os principais documentos que eu chamo a atenção para descomplicar ou para tornar mais acessível esse edital para a sua organização. Mas é importante que vocês leiam atentamente a todo o edital e também tenham conhecimento dos demais anexos, por se ventura vocês tiverem acessibilidade para preenchê-los quando for o recomendável. Porque neste momento não é preciso vocês acessarem ou preencher todos os anexos até o dia 29 de outubro, que é o último dia de inscrições do edital. Desejo a sua organização boa sorte. Espero que a Realize Coletivos tenha de fato trazido informações úteis e relevantes para que a sua organização possa concorrer a esse edital. E fique atento e ligado às nossas próximas dicas de concorrência a editais, captação de recursos, planejamento de projetos, gestão de projetos sociais, na área que desenvolve as suas iniciativas, procurando gerir e capacitar a sua organização, que demonstre bastante impacto social naquilo que vocês fazem.